essa deficiência, né? Já estava numa fase avançada, ele precisou... Não tenho nada, não sinto nada. E as deficiências renais, elas, né, de uma maneira geral, são silenciosas. Eu estava recém-casada, né? E meu marido tinha uma função pública também, então era... Mas infelizmente, durante toda a gestação, eu precisei fazer o tratamento hemodialítico diariamente. Eu recebi o rim de uma pessoa conhecida, né? Não foi ninguém da minha família. Esse vai ser o meu presente para vocês de casamento. Legal. Mas junto com ela, outras 7 pessoas fizeram o exame. E eu não aceitei quando ela falou, mesmo com a compatibilidade, eu falei, não, eu vou ficar na fila. E essa pessoa começou a chorar copiosamente, falou assim, não, você não está entendendo. Eu quero lhe ajudar porque eu vou estar me ajudando também. Na noite do dia 30 de agosto, Kelly Graf vai lançar o seu primeiro livro. O local escolhido para essa data tão importante é a sede da Renal Vida, entidade de Blumenau, da qual também é embaixadora. Apesar de ser gaúcha de Caxias do Sul, sua ligação com Blumenau é forte e também foi aqui que passou por alguns momentos difíceis de sua vida. O livro não retrata somente essas situações amargas, mas como elas as superou. Kelly é formada em administração de empresas, atua no segmento de moda e sua paixão pelas artes e viagens a levou a estudar na Sorbonne, em Paris, além do Instituto Marangoni, onde focou em varejo de luxo. Já impressiona, né? Mas não pense que ela parou. Atualmente está cursando filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina. Seja muito bem-vinda aqui ao Portal Blumenauense. Que trajetória bacana, e fico muito feliz e honrado em a gente poder estar falando um pouquinho sobre essa tua trajetória de vida. Como é que foram esses momentos difíceis que acabaram te inspirando a escrever esse livro? Olá, Klaus, tudo bom? Obrigada pela oportunidade aqui no seu canal. Falando como blumenauense, como você disse, apesar de ter nascido em Caxias do Sul, né, essa cidade que me acolheu desde pequenininha. Falando agora dessa causa nobre que acabou resultando nesse livro, A Vida com Vida, né? Falo um pouco das minhas superações, como você falou, mas um pouco da minha trajetória de vida, né? É uma parte da minha história de vida, não é toda a minha vida, mas uma parte importante que me transformou, né, em quem sou hoje, e que me levou também a outros caminhos profissionais, como você disse agora também, estudando filosofia, e surgiu com a gente falando durante a pandemia de tantas tragédias, de tantas perdas, né? E pela vulnerabilidade também de não ter a vacina, eu encontrei na escrita uma forma terapêutica de organizar também as minhas emoções e colocar no papel a vulnerabilidade que todos nós estávamos vivendo, né? E as outras pessoas também puderam ver a vulnerabilidade de um transplantado. Então, falar dessas emoções sempre fica um pouco nervosa aqui, mas é muito importante porque é um convite à vida, à inspiração, né? Um convite a uma reflexão sobre a questão da doação de órgãos, né? Que no Brasil é um país múltiplo, né? Com tantas opiniões, tantas culturas distintas, mas que é importante que a gente traga aqui alguns assuntos até em termos legislativos, para não criar aí uma polêmica de início, mas é importante a gente conversar e desmistificar o transplante, desmistificar a questão da gestação de substituição, onde eu trago um pouco sobre isso no livro. O que aconteceu, né? Se eu não me engano, foi um transplante renal, e um órgão tão importante no nosso corpo, né? Que faz toda a limpeza que purifica, né, o sangue. Como é que foi esse momento, né, em que você soube? Isso foi algo
já havia um histórico de problemas, ou foi uma notícia assim que chegou assim meio que surpresa? É uma doença congênita, né? O meu irmão tinha 20 anos, descobriu essa deficiência, né? Já estava numa fase avançada, ele precisou, então, ir diretamente ao transplante, e o médico solicitou que nós fizéssemos exames, né, porque a doença foi detectada que era congênita. Então, eu e minha irmã fizemos uma biópsia, e nessa biópsia acusou, então, a minha deficiência também. Eu tinha 23 anos, né? Isso, então claro, ter, né? sem nenhum sintoma, vivendo plenamente, né? No auge da minha carreira, viajando muito. Eu trabalhava numa indústria têxtil, uma grande indústria têxtil aqui da cidade, desde os meus 19, estava muito feliz no departamento de exportação e depois no marketing. E, enfim, num momento maravilhoso de carreira, fim de universidade e tal, e de repente vem essa notícia que no início não é que nos choca, mas você contesta e fala assim, mas eu não tenho nada, eu não sinto nada. E as deficiências renais, elas, né, de uma maneira geral, são silenciosas. Hoje em dia a gente faz muito exame, né, de colesterol e tal, e as atorvastatinas, as simvastatinas e tal, mas muita gente esquece de fazer o exame de creatinina, que é a função renal, que mede a função renal. E eu recebi essa informação notícia, importante, claro, né? muito susto. Porque talvez quantas muito. pessoas que, né, não fazem ideia de que tenham, como você disse, a gente faz exame de tudo que é coisa, e tem algumas coisas que a gente não faz, e nesse caso, esse é um deles. Sim. Tanto, Klaus, que eu não tinha nenhuma. Eu me sentia super bem, estava trabalhando, como eu disse, no auge da minha carreira, não tinha não sentia inchaço, não sentia nada. Tudo funcionando normalmente, até nessa consulta que eles me passam uma série de medicações, inclusive uma medicação que atinge um pouco o nosso feminino, e acho de qualquer um, que é o hormônio do estresse, né, o corticoide, que assusta a maioria das mulheres, porque a gente acaba ficando com o rosto inchado, o corpo diferente, e isso nos afeta, obviamente, né? Não só na questão estética, mas também emocional, porque o cortisol, ele é uma medicação que te transforma também, né, em outros sentidos. E então, o meu irmão precisou ir diretamente para o transplante, aí quando a coisa aconteceu mesmo, eu falei assim, não, opa, eu realmente preciso tomar essa medicação e eu preciso me cuidar. E aí foi aos 24 anos, dos 24 anos em diante, lidando com essa deficiência renal, mas vivendo a minha vida, né, de uma forma normal. E então, com a gestação, né, com isso veio uma gestação, já no segundo ano de casamento, e essa gestação é que foi transformando aí foi piorando a minha função renal, por conta de uma doença autoimune que eu já tinha, né? E aí, então, as coisas foram se agravando. Eu fui controlando a doença durante 10 anos, praticamente, né? Inclusive com a medicação que eu tomo hoje, que são imunossupressores, para tentar manter a função renal. Nessa época, continuei trabalhando, eu tive algumas coisas que eu conto no livro, algumas interrupções na minha carreira, né, que foram muito difíceis, porque o trabalho, né, não só nos sustenta, né, mas ele é nobre para todo ser humano. Revigora, né, o dia a dia. Não só por uma questão de sustento financeiro, mas também intelectual, né, de ação, e enfim, e isso foi um baque para mim. Eu estava recém-casada, né, e meu marido tinha uma função pública também, então era muita exposição social, de uma certa maneira, e então veio a notícia da gestação, muito felizes, né, porque estávamos tentando já há algum tempo, e eu não engravidava. Eu tive uma pneumonia numa reunião de trabalho, em São Paulo, e essa pneumonia
sozinha lá, acabei sendo internada por um taxista. E assim começou a minha história. Acabei tendo essa pneumonia e o médico disse para mim, Kelly, agora alerta amarelo para gravidez. E eu voltei um pouco assustada com isso e falei, puxa, olha, acho que a gente vai ter que começar a cuidar agora, porque o alerta amarelo para gestação. Ele estava numa situação de estresse, de campanha na época, né? Hoje não tem mais isso, não faz mais parte do nosso cotidiano. E ele fez um exame, e esse exame também deu que não haveria possibilidades da gente gestar. E aí, bom, relaxamos um mês e assim acontecem as coisas que a gente não controla, né, Klaus? Eu retornaria a tomar pílula, mas estávamos tentando há 2 anos, eu falei, bom, agora, Natal, festas, vou esperar, não foi até agora, não vai acontecer, pois veio um presentão de Natal, né, assim que a gente precisa falar de vida, veio uma nova vida para a nossa vida, né, veio aí o Pedro, a gestação foi até a 32ª semana, mas infelizmente durante toda a gestação eu precisei fazer o tratamento hemodialítico diariamente. E isso foi muito difícil, né? Porque normalmente uma pessoa em tratamento hemodialítico, ela passa 3 vezes por semana, 4 horas por dia na máquina. Eu fazia um pouco mais e fazia diariamente com uma vida dentro de mim, lutando pela vida, e eu lutando pela minha vida e pela dele. Isso, claro. Olha, eu testemunho, a gente perdeu o nosso primeiro filho, foi com 3 meses de gravidez, né, uma formação congênita, até bastante comum, então sim, a gente também, né, monta toda uma história, né, os nossos pais, todo mundo. Então a gente tem uma noção assim do quão importante é e ao mesmo tempo também como, entre aspas, é frágil essa gravidez. Às vezes a gente fica tentando e não consegue, então quando vem aquela notícia, aquilo né, puxa, finalmente, naquele momento, Kelly, tu estavas lutando pela tua vida, né? Pelas tuas vidas. Exato. As 2 vidas, e aí vem toda aquela avalanche sem o trabalho, recém-casada, com uma situação de doença, você se questiona, e praticamente com muito novinha, né, ainda, a vida, novinha não, 33 anos já tinha sua maturidade, mas com o que vai acontecer daqui em diante, né? E, assim, bom, muita gente, Cláudio, perde o seu companheiro de vida ou a sua companheira num momento difícil como esse, né? E o meu companheiro foi muito importante nessa trajetória, porque foi alguém que trouxe essa vida, né? E que me fez amadurecer, entender que todos nós, né, que a vida, que é inerente à vida esses processos. E aconteceu não com mais leveza, porque é preciso muita resiliência pessoal, mas a gestação realmente foi adiante, né? O Pedro nasceu, esteve conosco, ele nasceu. E aí eu conto toda a história aí, para deixar um pouco de curiosidade também, não contar toda a história, mas depois desse processo, Klaus, veio uma série de outras coisas. E veja bem, eu recebi o rim de uma pessoa conhecida, né? Não foi ninguém da minha família. Foi uma pessoa conhecida, a qual aqui eu preservo o nome dela, também no livro, né? Claro, para preservá-la. Mas ela é muito contente, muito feliz com isso. Mas como livros não são para nós, né? São para o universo, a gente deixa a história preservada da família, né? Mas eu acho muito legal a gente, assim, saber, né, a pessoa que deu uma parte de si para que tu pudesse ter qualidade de vida. Eu acho muito bonito o ato de doar e ainda mais quando realmente a pessoa que é mais do que um amigo, né? Quando a pessoa dá uma parte de si e que ela te abraça e abre mão, às vezes, de uma pequena qualidade de vida, porque a gente sabe que dá para viver com um rim tranquilamente, mas mesmo assim
muda um pouquinho, né? E como é que foi esse momento em que ele te disse assim, olha, Kelly, eu acho que você viu, depois vocês são compatíveis e, puxa, que deu certo. Deve ter sido, assim, um momento fantástico, né, Kelly? Foi. A gente, na verdade, não entende, né, as coisas como falei, a gente não controla muitas coisas. E quando a gente coloca no universo aquilo que a gente deseja, né, as coisas vão acontecendo. E eu era uma pessoa conhecida, não é uma amiga de infância que justificaria, mas eu acho que a gente não busca justificativas para empatia ou para a doação. Eu digo que amar é um verbo de ação, né? Então, amar é ação. E essa pessoa, com essa empatia, se ofereceu para fazer os exames. Nós estávamos fazendo 2 anos de casado no dia que fomos ao EMOSC, e ela falou assim, eu tenho certeza que será eu. Esse vai ser o meu presente para vocês de casamento. Legal. Mas junto com ela, outras 7 pessoas fizeram o exame, né? Algumas pessoas da minha família e outras pessoas não consanguíneas. E aí que eu falo do tabu, Klaus. Há legislações, né, que você pode receber um rim até o 4º grau de familiaridade, né? Você não pode receber de quem não é consanguíneo, a não ser que você passe por um processo. É interessante porque é como se fosse um imóvel. A pessoa tem que passar o rim dela pelo cartório, que a gente quebrando um pouco tem que registrar o rim no cartório após todos esses processos e registrar essa doação. Então, foi tudo dentro das leis, né? Houve um processo, houve um período de espera, obviamente, angustiante, mas quem escolhe a pessoa, né, do transplante são os médicos, não é você. E essa pessoa foi escolhida. E teve outras situações compatíveis, mas com o cross-match, que eles chamam, né? Essa foi a eleita. Que legal. E tudo correu de uma forma maravilhosa. Então, nós somos hoje, a gente fala, eu faço filosofia hoje, né, Klaus, para entender certas coisas que a gente nunca vai entender, aquela coisa, eu só sei que nada sei, mas essa pessoa fez algo para mim que mudou a minha vida, que não há uma justificativa, né? E junto com a ação dela, vieram outras 2 ações que a gente pode falar daqui em diante, que daí tem a ver com uma outra forma de gestar, que seria a questão do útero, onde eu tive 2 outras situações muito semelhantes. Bom, olha só, esse contexto todo já dá 2 livros, né? A gente está falando sobre uma história bonita, né? De receber, de viver uma situação dessas, e a história de alguém que se coloca à disposição para te abraçar. Todos gestos nobres, tudo em função da vida, e toda vez, né? Como tu falaste, eu acho que o amor é um gesto de ação, mas também é um gesto de doação, e porque quando a gente ama, acontece a conexão, porque ambos sentem essa... É aí que o amor acontece. Eu acho que, às vezes, o grande problema das pessoas que têm problemas com o amor é porque elas insistem em algo que não acontece, né? E a gente precisa realmente perseguir, seja em qualquer situação, o amor. E desistir quando não acontece, para que ele venha acontecer, né? Porque tudo tem a sua coisa certa, né? A pessoa certa, o lugar certo. E aquilo, né? Se coloca no universo. Ninguém pediu nada. Nós não pedimos a essa pessoa. Essa pessoa se manifestou sabendo da minha situação de perigo de morte, né? Eu tive como eu falei, uma situação autoimune que gerou uma outra doença autoimune e houve uma rejeição da placenta. Então, eu fiquei internada durante praticamente 3 meses e essa pessoa acabou sabendo dessa situação e enfim, surgiu, né? Aconteceu a empatia. A gente não entende naquele momento isso, mas o interessante, Klaus, deixa eu só fazer uma observação interessante, que
eu entrei numa terapia, né, para poder filtrar essas emoções todas, e eu não aceitei quando ela falou, mesmo com a compatibilidade, eu falei, eu vou ficar na fila de transplante, eu não acho justo mutilarem uma pessoa que está vivendo a sua vida normal, né, tendo as suas capacidades de trabalho, sociais, com a sua família. Eu não quero interromper em nada a vida dessa pessoa. Afinal, uma cirurgia dessa complexidade pode, sim, gerar e despertar outros medos, né? Então, eu fui no Natal, eu agradeci, o exame foi em setembro, em dezembro eu fui até ela e falei assim, olha, eu agradeço muito a sua atitude, a ação que você... Não tenho palavras, né, nessa vida, ou se existirem outras, para te agradecer, mas eu vou aguardar na fila de transplante. E essa pessoa começou a chorar copiosamente, falou assim, não, você não está entendendo. Eu quero lhe ajudar porque eu vou estar me ajudando também. E aquilo, olha, claro, ficou, mas eu disse, não, eu agradeço, não estou preparada, né, eu não acho bom isso. E assim o processo de terapia foi acontecendo, e aí eu conto aí no livro toda a conversa e toda a trama aí que se desenrola nesse processo, para que as pessoas entendam e possam se inspirar também, né? Porque eu mesmo tinha o preconceito, né? A gente tem um certo medo, né, do transplante, afinal, ele, apesar de todas as técnicas cirúrgicas, etc., mas sempre há um risco, né? Isso é impossível dizer que não há. E quando a gente fala de tirar de uma pessoa para colocar em outra, né, eu sempre fico impressionado, né? Hoje o transplante é uma coisa muito normal, muito corriqueira, etc., mas é fascinante tirar o órgão de uma pessoa que está vivendo para passar para outra pessoa que está vivendo. Eu sempre fico fascinado por isso. A Renal Vida, você coloca como que você é embaixadora, né? E você também vai doar você vai doar a renda da venda desse livro. Por que tantas pessoas passam pela Renal Vida? Por que ela te marcou de uma forma tão especial? Quer dizer... Bom, Klaus, eu fiz o tratamento na Renal Vida quando ainda era em frente ao hospital, né? E teve uma situação de uma enchente aqui que nós tivemos em Blumenau, que eu, por conta da energia, né, e do transformador, enfim, da geração da energia ali, nós precisávamos fazer hemodiálise no hospital. E atravessávamos de canoa. Um médico da Renal Vida que foi remando até o hospital. Eu moro perto do hospital, eu moro perto da Renal Vida, eu tenho uma condição melhor de vida, talvez, uma questão social. A Renal Vida atende 87% praticamente dos pacientes pelo SUS. E eu vivenciei na pele o que é você morar numa cidade próxima, ter que dialisar, vir com a van, né, das prefeituras, passar o dia, às vezes, aqui, perder o seu emprego, né, a sua família, às vezes, precisa te trazer, acaba prejudicando a rotina de todo mundo com relação a isso, e inclusive a sua. E eu vejo a força, como são profissionais, como é uma instituição transparente e como se sonhava desde essa época em frente ao hospital, num espaço muito pequeno e que a questão da hemodiálise aumentava ano a ano, e eles não tinham estrutura. Então, as pessoas trabalhavam de uma forma exausta, os pacientes estavam já exaustos, um espaço onde o barulho, né, das máquinas já estavam, mais a televisão, mas, enfim, era uma passagem muito restrita, e se sonhava já naquela época com uma nova clínica. Foi então que, depois de alguns anos, eles me procuraram, eu já fazia algum trabalho voluntário, mas nada muito, né, muito considerável, eu participava apenas assim, do Risoto do Bem, de pedágios, né, e alguma outra entrevista que eu poderia inspirar algum paciente ou a própria causa. Então, eles me convidaram para ser a representante dos transplantados na busca e na captação de recursos para a nova sede. Eu aceitei com muito carinho, né, junto com outras instituições, algumas outras pessoas
personalidades importantes na nossa sociedade, e não me senti tão capaz, obviamente, por representar os transplantados, mas aquilo me deu uma... Eu falei assim, por que não, né? Com a minha história eu posso inspirar outras pessoas, eu posso trazer, eu vivi isso na pele, essa verdade, né? E pode sim ser possível ajudar. Então, junto com a minha família, com os amigos, com o meu companheiro, nós estamos nessa causa, continuamos nela, estamos muito orgulhosos de conseguir realmente trazer personalidades importantes da nossa comunidade aqui, do Brasil e também fora, para que torne possível essa causa que hoje atende não só pessoas de Santa Catarina, tá, Klaus? Atende pacientes do Mato Grosso, de São Paulo, é referência Nossa. Na América Latina, pacientes que... tanto que Blumenau é a capital hoje dos transplantes, né? E eu fico muito agradecida a isso, porque foi algo que não surgiu agora. As pessoas passam ali, vem um prédio bonito, né, enorme, mas é um sonho já de mais de 20 anos, que vem se construindo dia a dia dentro desse corpo clínico e com todos os pacientes renais que atendem aí Blumenau, região, todo o Vale do Itajaí, e também pessoas de outros estados que vêm para cá. Após São Paulo, é o estado mais rápido para que você consiga um transplante. Então, nós temos aí até uma questão de turismo de saúde, não é? Que é interessante a gente falar, né? Porque vem a família, vem alguém... A gente acompanhou todo esse processo desse prédio, a busca pelos recursos, foi um trabalho realmente que uniu políticos, uniu a sociedade de uma forma geral. Eu me lembro da época também do Risoto do Bem, que a gente, desde que o Blumenauense existe, mas a gente acompanhou todas essas campanhas. Eu me recordo quando os recursos foram para comprar, se não me engano, 2 máquinas, né? E depois, quando a gente vê o prédio, né, vê construído, acompanhou cada fase, a gente olha por aquilo, e quando a gente vê pessoas também que passaram por isso, pessoas próximas, por esse dia a dia, né, exaustivo, tu pensa, caramba, como nada, como tudo é sempre é resultado de uma grande união, e a gente... É uma estrutura, e é um trabalho complexo, porque são profissionais, são equipamentos, então são valores que realmente não é tão simples, não é uma canetada fácil que resolve o assunto. E quando a gente viu isso, e no prédio que ficou hoje, né, tá um prédio bonito, tu passa na frente, poxa, quando a gente relembra todo o histórico, quando eu relembro cada andar, né, cada piso sendo construído, a visita do governador lá para ver como é que está, então a gente pensa, caramba, como é bom, né, quando a gente vê todo esse esforço e o resultado, né, porque muitas vezes as pessoas reclamam, não dá, não, porque depende desse político, depende daquele, fica só esperando. E eu acho que esse é a grande diferença, né? Quando você realmente, todo mundo se engaja, né? Dependendo sim dos políticos, dependendo da força dos empresários, das pessoas das diferentes camadas sociais, e aconteceu. Foi muito bonito, foi realmente... Nós já temos já moramos, né, numa cidade muito solidária, num estado muito solidário. Eu acho que Blumenau tem essa característica por todo o histórico, né, que tem. Mas foi especial mesmo, Klaus, foi um engajamento, foi um momento certo, passamos pela construção aí da Renal Vida durante uma pandemia, né, os recursos ela precisa se manter, né, tem outras unidades em Brusque, Rio do Sul, Itajaí, Timbó, né, que precisam ser mantidas, precisam ser... e num momento onde a hemodiálise no Brasil é um ponto crítico pelo valor que o SUS repassa. Então, saber e ter a consciência que não são só aqueles que estão ali, mas são pessoas eu fiz a hemodiálise e essa oportunidade de olhar para o outro e utilizar da minha condição para poder realmente proporcionar algo maior e melhor, não eu, né, mas
multiplicar essa ação para trazer algo melhor, uma condição de vida, uma qualidade de vida melhor, não só para o paciente, mas a todos que trabalham nessa instituição, né? Funcionários, os enfermeiros, os próprios médicos, enfim. Eu me atrapalhei ali, falei transformador, mas gerador de energia, né? Não tinha gerador de energia, você tinha que dialisar no hospital. Agora, você imagina como é que você vai dialisar gente de Timbó, Rio do Sul, Brusque, no meio de uma enchente, né? As pessoas dependem da máquina para viver, né? Nesse momento, né, de hemodiálise. Elas não podem ficar uma semana sem hemodiálise. A máquina é o rim artificial naquele momento. Então, era necessário, né? Não podia ficar mais inchada, já se trabalhava já 3, 4 turnos, inclusive aos sábados, né? Os enfermeiros já estavam em 1, 2, 3, 4 turnos e ainda faziam um plantão, então precisa olhar para isso também, e eu acho que foi um grande feito, foi um amor que todo mundo buscou um pouquinho dessa empatia e tornou real. Bom, tem muitas razões aí para realmente ter abraçado a causa e a coisa acontecer, e eu acho que legal que tu tomasse atitude e esse reconhecimento, né? Às vezes as pessoas pensam, no teu caso foi assim, eu vou destinar, pelo que eu entendi, todo o valor da venda, é isso? Sim, com certeza. Geralmente a parte, né? Mas isso. Mas assim, só para a gente voltar de volta ao livro, bom, aí Claro. Quanto tempo demorou aí para escrever o livro? Como é que foi esse processo? Foi fácil? Precisasse de alguém para ajudar ou foi tudo bem tranquilo? Bom, ele começou num gatilho aí que eu tive numa situação de pânico, numa trilha, onde, de repente, eu sentei, e é engraçado, né, porque o medo é algo que está ali, você, quando não... Eu digo, quando a criança não tem medo de escuro, né, ela não sabe o que é o escuro, mas quando ela conhece o que é o escuro, ela passa a ter medo. Então, com tudo isso que tinha passado, acabei fazendo uma trilha, né, um pouco mais isolada, e fui sozinha nessa trilha até um certo ponto, e de repente o gatilho surgiu e eu comecei a ficar com medo, e aí sentei, comecei a me acalmar, e eu ouvi alguma coisa assim, mas escuta, por que você não escreve essa sua história? Se toda vez você tem esse gatilho, escreve essa história. Eu ouvi isso. E aí desci a trilha, fui me acalmando. Eu tenho medo de cobra, né? Eu me dei conta que podia ter uma cobra, e aí eu acionei o gatilho, falei assim, nossa, eu sou transplantada, vou ficar aqui no meio dessa trilha, o que eu vou fazer? E aí fui me acalmando, e aí veio essa voz dizendo, escreva um livro sobre a sua história. E aí comecei a escrever, Klaus, e foi um processo terapêutico também, de organização de emoções. Não tinha expectativa nenhuma com relação a isso, mas como foram muitas coisas diferentes, né, que poderiam inspirar também alguém, foi uma forma como eu hoje, né, eu e meu companheiro vivemos, eu falei assim, bom, pode inspirar outras pessoas, e também uma forma de gratidão às pessoas que me ajudaram, né. Eu falei assim, vou deixar registrado, né, esse livro. E aí comecei a deixar, ele ficou um ano mais ou menos, um ano e pouco na gaveta, e aí meu companheiro dizia assim, mas publica essa história, publica para mim. E eu acabei publicando porque ele fez 50 anos, e eu dei o livro para ele impresso, fiz poucas cópias, e dediquei o livro a ele, e é claro, ao meu filho. E aí aconteceu, eu tirei da gaveta, ele aconteceu, e agora vamos adiante, sei lá, está no universo, vamos ver, nasceu, né? Nasceu, vamos ver o que vai acontecer. Mas foi muito interessante mesmo, o processo de escrita, né? Como é que tu pretende distribuir? As pessoas vão poder, vai estar nas livrarias ou vai ser uma venda online? Então, nesse primeiro momento, o foco é a Renal Vida, né? Posso fazer aqui aqui está o livro, A Vida com Vida, baseado numa história renal, né? Dá para ver aí. Legal a brincadeira com aqui, o renal e real. Exato. E estará na Renal Vida.
a gente, com todo o livro que será comercializado, né, a gente fará um valor simbólico aí que a gente colocou, uma meta de R$100 o livro, para quem quiser adquirir, né, na Renal Vida. Esse recurso será 100% destinado à instituição, e quem tiver interesse, né, de procurar, que tem aí uma rede social que eu montei agora, ela não é muito ativa, mas para a gente encontrar aí vidas renais, né, baseado em fatos reais também, renais, por que não? Para que a gente possa multiplicar essa empatia, essa corrente do bem aí, Klaus. Pois é, e, bom, tu tens toda uma formação aí de invejar muitas pessoas, né, que sonhariam de ter, de se empenhar dessa forma e ter esse resultado ali, e no final, depois de tanta parte técnica, moda, etc., foi para a filosofia, muito inspirado nessa história toda que tu passou, pelo que tu falasse antes, mas o que de especial, assim, te marcou nessa trajetória, e qual a lição mais importante? Claro que foram muitas conclusões, claro. Muitas... É um processo, né? É um processo de autoconhecimento quando a gente passa por algum problema. Nem todo mundo passa por esse processo. Às vezes tu tem todas as informações e tu não usa, né? Ou seja, tu passa por um problema. Eu sou deficiente físico, então muitas coisas eu tenho que me adaptar à situação. E eu sempre penso que aquilo... Eu sei uma vez que eu fiquei internado no hospital, e a partir daquilo eu comecei a pegar um monte de detalhes que até hoje fazem diferença para mim, né? De situações que eu tive que me adaptar e que fizeram diferença. E eu acho que a gente sempre está com tudo assim à mão, e nem sempre com o coração aberto para abraçar. Em que momento tu começasse a perceber assim, olha, isso daqui como é que tu fosse pegando esses elementos para escrever o livro? Porque foram meses, né? Foram alguns anos de vivência. Separar esses capítulos da tua vida foi algo fácil? É um filtro, né? No meu caso é um filtro, como assim a nossa função renal é na nossa existência. E com certeza, Klaus, eu sei da sua condição, né? Você tem essa deficiência, com certeza é um trauma para você, né? Você tem lá, ele existe, é inerente à vida, e a gente precisa lidar com essas questões, porque a vida, ela precisa continuar. Eu falo bastante, eu gosto muito de arte, você falou no início, né? E foi na arte que eu encontrei o significado da essência humana, né? Dessas duas coisas que andam sempre juntas na arte, que é a dor de alguém ou a dor de algo, tanto seja política, social, física, né? Do amor, da dor do amor, né? E foi na arte que eu acabei encontrando algumas respostas. Quando nós fomos, você falou um pouco da formação, a decisão de largar um pouco tudo que nós vivíamos aqui, se preparar para estudar fora, foi nos meus 5 anos de transplante. Eu não queria mais adquirir muitas coisas, eu queria me conhecer e queria me desafiar em coisas diferentes. E eu adoro línguas, né? Eu adoro as artes, e eu queria fazer algo diferente. Sempre fui muito racional. Eu sou formada em administração de empresas, então sempre foi a questão financeira, administrativa, vencer na vida, trabalhar cedo, fazer muitas coisas. E quando vem uma situação dessa, e você deve ter passado por isso também, você repensa algumas coisas da sua vida e começa a priorizar aquilo que realmente te faz feliz, né? Com a questão da prisão a uma máquina, cada um tem as suas prisões, né? Não estou falando que a história da Kelly ela é ímpar, não, cada um tem a sua, todos nós temos os nossos leões. Claro. E isso foi uma inspiração. E eu fui lendo muita filosofia durante esses processos, tanto da arte como... Eu falo que viajar é um processo de terapia, você se abre para o mundo e você conhece outras realidades sociais, não é todo mundo que pode,
né? Mas a gente pode mesmo daqui até um outro estado, daqui até uma outra cidade, você percebe as diferenças e você se torna tolerante com ela. E estudar é isso, né? É você se desafiar e saber que você não sabe tudo e que há aí uma capacidade mental para que você possa conhecer tantas outras coisas diferentes daquele seu dia a dia, né? Que é o teu trabalho também. Você está conhecendo aqui uma outra realidade renal, eu conheço um pouco mais de você, da sua realidade também, e assim a gente fica 2 pessoas mais completas, né? Acho que essa troca é bacana. E a filosofia me inspirou e eu acabei me candidatando aí, fazendo vestibular, aos plenos 45 minutos do segundo tempo, né? E estou bem contente, estou bem contente. Às vezes eu fico me perguntando se existe segundo tempo. Acho que sempre é primeiro tempo. Porque a nossa cabeça nunca muda, né? Nesse sentido. Klaus. E eu sabe que às vezes às vezes quando você tem uma deficiência, você pensa, puxa vida, por que eu, né? Porque é um processo comum, quando você tem um problema, quando você não consegue. E eu sempre pensei o contrário, eu pensei, a deficiência me trouxe muito aprendizado. Ele não me trouxe, ele me trouxe ontem, me trouxe hoje, vai me trazer amanhã, e a vida é um presente, né? O que tu ganha é isso aí, né? É com esse corpo que tu tens que tu vai saborear uma pizza, é que tu vai sentir o gosto de uma limonada, de um caldo de cana. Então é um presente fantástico, né? E que a gente realmente precisa apreciar, porque o que eu puder melhorar, legal, vou batalhar para isso. E assim, para a pessoa que está assistindo e de repente pensa na sua vida, sei lá, algum momento ruim que passa, algum problema que tem, ou é a sobrancelha que gostaria que fosse diferente, ou a orelha que gostaria que fosse menor, ou, enfim, o teu corpo, eu vejo assim, o nosso corpo é um presente. E ele está aí para a gente. E se de repente a pessoa que tu querias conquistar não te olhou, mas tem outra pessoa, é porque outra pessoa mais especial ainda está esperando para te encontrar. Então, acho que é isso dali. Precisa ser. É isso aí. Precisa o corpo ser. da gente imagina aqui, quem estiver nos assistindo, só vou fazer esse comentário, você teve as suas limitações, todos nós temos as nossas limitações, né? E enquanto você está num processo de hemodiálise, você não pode tomar líquido, né? E aí você começa a perceber assim, cara, a importância de tomar água, a importância de você, né, saber o que você vai comer, porque você tem uma série de restrições durante o tratamento. Então, assim, um copo d'água, aí você começa a chupar gelo e fala assim, nossa, o que é isso? O que aconteceu comigo? E tudo isso é um aprendizado, né, Klaus? Tudo isso vai nos transformando. Às vezes as pessoas dizem assim, quando eu não tenho é que começo a ver a importância do que, né? E a gente não precisa chegar nesse ponto, né? De não ter, de repente sentir falta de algo, puxa, até ontem era assim, hoje não é mais. A lição, ela nunca é assim completa, né? O pacote nunca vem pronto. A gente sempre, mas eu acho que o grande desafio, às vezes, da nossa vida, eu não sei se é contigo, ou não sei se é com você que está nos assistindo, mas é a gente, naquele momento, parar para pensar tudo de bom que naquele momento a gente está vivendo. Eu acho que, para mim, é o grande segredo. Não é para pensar assim, o que de ruim está acontecendo, é o que de bom que está acontecendo nesse exato momento. Exatamente. Kelly, muito obrigado. Então é agora na dia 30 de agosto, então, na quarta-feira. Na quarta-feira, dia 30 de agosto. Às 19 horas. É aberto para quem quiser vir? Estará aberto, Klaus, para uma comunidade que queira adquirir o livro após essa data. A gente fará aí, a própria instituição, ela tem uma limitação, né, de lugares, é uma questão estrutural mesmo. Então, tem alguns convidados, né, que estarão lá, mas o livro estará disponível na Associação Renal Vida para quem quiser adquirir nesse primeiro momento, ainda não estará nas livrarias, e terá um lançamento também em Florianópolis, dia 28 de setembro, na Livraria Catarinense, lá do Shopping Beira-Mar, na semana
do Congresso Brasileiro de Transplantes. Então, quem quiser, quem estiver assistindo aqui, que é de Florianópolis, dia 28 de setembro, às 19 horas, também lá no Beira-Mar Shopping, e aqui na Associação Renal Vida, que é a minha associação do coração, pode ser a de vocês também, e é isso. Vamos ajudar essa nobre causa aí, que é a causa renal. Muito legal, muito obrigado, Kelly, aliás, pela entrevista. Parabéns, né, por todo esse processo e a gente, claro, deseja que a saúde continue melhorando como tem melhorado até agora, né? Afinal, quem é que tem esse privilégio de ganhar de presente de aniversário um rim? 2 aniversários, né? Muito obrigada, Klaus, pela oportunidade. Obrigada para você, né, assinante, inscrito do YouTube. Obrigada mesmo por esse espaço de eu falar um pouco de mim, mas olhando de uma forma geral, falar do outro, falar um pouco da empatia que a gente precisa ter aí na existência, enquanto estamos por aqui. E um grande abraço para o meu amigo Giancarlo Tamelin, que é o teu marido, né? Muito obrigada. Obrigada, Klaus. A você e a sua família também, saúde. Muito obrigado. E aqui nós continuamos, então, com o Portal Blumenauense. A qualquer momento você pode acompanhar mais uma entrevista tão legal quanto essa, que hoje a gente falou sobre vida e sobre um livro que registra um momento muito importante e marcante na vida de Kelly Craft. Até qualquer momento, é ótimo estar com você.